crescido com o retorno do Renato Augusto à equipe titular, Fagner? Primeiro, feliz pelo resultado, né? Acho que era um resultado difícil de conseguir. Conseguimos fazer, acho que, um grande jogo, né? Recordando um pouquinho, já tínhamos feito um grande jogo contra o Flamengo no Rio, né? Já tínhamos feito um grande jogo contra o Palmeiras, né? E acho que essas duas derrotas foram doídas, mas acho que serviram para preparar o time para essa situação, né? Conseguimos hoje fazer um grande jogo, uma inteligência, uma frieza, né? Para saber jogar o jogo, e feliz pela classificação, né? Feliz, acho que por todos os atletas hoje, tirando o Paulinho e o Maicon, né? Pela situação um pouco pior da lesão, mas quase todos estarem à disposição do treinador. Acho que isso só fortalece e ajuda a equipe, né? Então a gente fica feliz. Lógico que o Renato jogando bem, ele acaba conseguindo fazer com que todo mundo ao em volta dele ali consiga, né, tá bem também. Então a gente fica feliz, né? Todo mundo que entrou bem, jogou bem, e a gente fica feliz com o resultado e com a classificação. Wagner, queria que você falasse um pouco sobre o torneio Copa do Brasil. O Corinthians nesse momento está distante da liderança do Campeonato Brasileiro, 9 pontos, mas há 4 jogos de um título. Esse é o torneio do Corinthians nesse segundo semestre? Cara, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? A gente comemora hoje, sabemos que já temos um jogo difícil no domingo, e pensar no jogo a jogo. Não adianta a gente pensar e focar só na Copa do Brasil e largar o brasileiro, e de repente acontece uma eliminação na Copa do Brasil e você deixou de fazer o seu papel no brasileiro, e aí depois perde uma situação de uma vaga na Libertadores. Então a gente tem que pensar no jogo a jogo, né? Quem tiver bem para jogar, para fazer o melhor para a equipe, para a gente conseguir estar brigando ali no brasileiro pelas primeiras posições, e também, né, nessa semifinal, e quem sabe conseguir chegar na final da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação em relação ao Vitor Pereira, de tudo que foi falado. Queria que você contasse para o torcedor, ouvir da sua boca, sua relação com o treinador, o que você pode falar sobre esse tema todo, esse falatório todo que veio nas últimas horas todas. Cara, primeiro, deixar bem claro que eu não tenho nada com o Vitor Pereira, a gente se dá super bem durante o dia a dia. É curioso levantarem isso, né? Mais uma vez, ou dessa vez, porque acaba gerando sempre em torno de alguns atletas, né? Quando tem uma fase ruim, uma situação com o treinador, que o jogador está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Eu acho que todos os treinadores que passaram aqui, eu já estou aqui há um tempo, sempre procurei fazer o meu melhor, sempre procurei ajudar, nunca quis prejudicar ninguém, né? Nunca tive nenhum tipo de problema com o Vitor, né? Então, só para deixar bem claro para o torcedor entender que eu nunca tive nenhum tipo de problema. Esse ano está sendo um ano um pouco mais difícil para mim, né? Principalmente porque eu tive uma lesão de tornozelo um pouco mais grave, né? Isso me tirou um tempo dos gramados, me dificultou em alguns momentos. Então, e isso calhou com o momento que a equipe precisava, né? Mas em nenhum momento fiz biquinho, fiz birrinha, fiz manhinha, como algumas pessoas falaram, né? E deixar claro que, e pedir para pararem com essas coisas de querer jogar às vezes um jogador contra a torcida, contra o treinador. A gente estava diante de uma decisão tão importante hoje, né? E criar uma situação onde eu teria um problema com o treinador, e se acontece uma eliminação, eu tenho certeza que isso se tornaria uma coisa muito grande. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente passa, aquilo que a gente fala, porque é uma situação delicada, não só dentro do clube, mas também para o meu filho que vai na escola. Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho nisso também, porque às vezes um torcedor, ele pode encontrar o meu filho na rua, ele pode encontrar o meu filho no Parque São Jorge, que ele está lá direto, e pode de repente proferir alguma palavra, pode querer tirar uma satisfação com uma criança de 12 anos. Então eu acho que essa responsabilidade que a gente tem que ter de passar a verdade e procurar ouvir os 12 lados, procurar ouvir tudo aquilo que está em volta, né? Então eu queria deixar bem claro, do fundo do meu coração, eu nunca tive problema com o treinador, nunca tive problema com nenhum treinador que passou no Corinthians. Eu estou aqui, eu sou um funcionário do clube, procuro fazer o meu trabalho, procuro ajudar da melhor forma possível. E espero que encerre esse assunto. Fagner, rapidinho, só rapidinho. Na segunda-feira houve um encontro do Vitor Pereira e da diretoria junto com representantes da Gaviões da Fiel, principal organizada. Muitos assuntos abordados, assuntos diversos, arena, tudo. E um dos assuntos foi o seu nome. E para a torcida organizada foi passado que você estaria fora de forma e que teria tido um problema ali com o Vitor Pereira. Te pegou de surpresa você ter sido citado nesta reunião, já que não era uma reunião com envolvimento de imprensa, era uma reunião interna
com diretoria, técnico e torcida, e principalmente essa questão de terem falado que você estava fora de forma? Não, o que me pegou de surpresa foi simplesmente numa segunda-feira numa terça-feira, antes de um jogo tão importante como o de hoje. Aí eu te faço a pergunta, você acha que eu estou fora de forma depois do jogo que a gente fez hoje? Essa é a pergunta que eu faço, entendeu? Então assim, como eu falei, fiquei fora por lesão, me preparei, me cuidei, tentei estar sempre no meu melhor nível para poder ajudar a equipe. Então, é a pergunta que eu faço. Talvez hoje eu esteja num pior momento, eu esteja mal fisicamente, aí vocês que levantem a questão. Wagner, eu queria que falasse, depois de domingo, né, a tentativa de virada de jogo, tomou o gol. Primeiro, eu queria que você falasse do lance, como foi receber as críticas todas que você recebeu e como ter a tranquilidade de fazer um grande jogo como você fez hoje. Qual foi o trabalho que você teve na sua cabeça para tentar ter a tranquilidade de fazer um grande jogo hoje? Cara, eu vivo no Corinthians há muito tempo, eu sei como é que funciona. Infelizmente os erros acontecem, a gente não quer errar nunca, mas a gente é ser humano, a gente é passível de erro, né? Então eu acho que a crítica, dependendo de como ela vem, ela te cresce, ela te faz melhorar, né? Eu sempre fui um cara eu sempre falei isso, que sempre tive uma autocrítica muito grande, né? Então, óbvio que a gente fica chateado, a gente fica bravo por ter perdido o jogo da maneira que foi, mas ao mesmo tempo, cara, eu tenho 33 anos, né? Já passei por muita coisa no futebol, então acho que nesse momento a gente tem que ter tranquilidade, né? Do mesmo jeito que hoje eu não sou o melhor jogador do Corinthians ou do melhor lateral, eu também não fui o pior lateral no domingo, então a gente tem que ter um certo discernimento para achar um ponto de equilíbrio, né? Para estar sempre buscando melhorar, sempre buscar evoluir. Como eu falei, domingo já tem um outro jogo, a partir de amanhã já pensar no jogo de domingo, procurar fazer um grande jogo de novo, né? Para ajudar o Corinthians a vencer.